Meu nome é Daniel Batista, Dan Batista, é uma versão mais curta. E eu tenho trabalhado com redes sociais tem mais ou menos 2 anos. Minha formação veio primariamente de um curso de jornalismo que eu fiz aqui no estado do Rio de Janeiro. E acabei deixando isso de lado para seguir realmente o meu sonho, que era estudar música, que é a grande paixão na minha vida. Acabei mais tarde, tem acho que uns 7 anos, acabei mexendo tendo a ideia, na verdade, de trabalhar com a rede social, a música, tentar acoplar tudo isso junto. Comecei a fazer vídeos e tal, e recentemente, durante o período pandêmico, surgiu a oportunidade de construir alguma coisa nesse tempo que havia com isolamento social. Por causa desse tempo que surgiu, eu tive a ideia de começar a produzir conteúdos mais curtos para formatos de algumas redes sociais que eu vou comentar hoje, vídeos curtos de até 1 minuto. E com isso eu comecei a ganhar um certo reconhecimento nas redes sociais, na internet. E hoje eu queria falar um pouco sobre isso com vocês. Música e redes sociais. Uma análise da contemporaneidade. Que relação tem a música, essa forma de arte excelente, com a rede social, que é um amálgama tão complexo de linhas, de redes, de contatos que se fazem a todo momento. Uma coisa que nunca para, que está sempre andando para frente. Queria trazer alguns detalhes, alguns fatos, alguns dados que eu recolhi para vocês. A música é, de fato, o terceiro setor que mais fatura por ano na indústria do entretenimento. Isso quer dizer, não quer dizer que a indústria do entretenimento seja a indústria mais lucrativa do mundo, mas dentro da indústria do entretenimento, a música, ela é o terceiro setor que mais fatura. A gente tem aqui uma, um gráfico que tem a quantidade, né, de os valores que esses setores da indústria faturam. A indústria dos jogos, ela é pioneira nisso por alguns detalhes. 91 bilhões de dólares ao ano, né? E esses dados são de 2016. Esses 91 bilhões de dólares, eles vêm principalmente de uma atividade que é feita na indústria dos jogos que não é feita nas outras indústrias, que é o pagamento de um Game Pass ou um tipo de streaming para um jogo específico. Você tem um fator de revenda muito mais alto na indústria dos jogos, porque você pode comprar o jogo e se você quiser participar de uma competição qualquer, você paga de novo para você poder entrar. É como se fosse uma inscrição. Uma espécie de serviço de streaming para jogo. Isso não ocorre nem na indústria do cinema com esse poder, nem na indústria da música. Na indústria do cinema, a gente tem, por exemplo, serviços como Netflix, em que você paga para ter de fato um streaming, né? Um serviço de streaming. Porém, você paga para ter aquele serviço, né? Você pode até contar com mais dois ou três serviços de streaming, mas não vai muito mais longe que isso. No fim das contas, você consome alguns poucos produtos por mês também. E a indústria da música, ela é ainda menor pelo mesmo efeito. Ela é menor em faturamento porque você paga costumeiramente um ou dois serviços de streaming de música, que são muito populares, né, no mundo todo, e esses serviços vão te dar o que você precisa para você escutar qualquer artista. Seria tão lucrativa quanto se, por exemplo, a gente pudesse contar, os músicos, né, com um serviço de streaming direto para um músico, que era uma coisa que até poderia ter sido tentada, mas que acabou não vingando. Que você paga para escutar aquele artista que você gosta, aquela artista, todo mês, né? Como fazem com os jogos, como fazem com a Netflix. Mas não é assim que ocorre. O que ocorre é um oligopólio de algumas plataformas digitais. Essas plataformas têm relação intrínseca com as redes sociais. Isso a gente vai estudar um pouquinho daqui a pouco. Com o surgimento do streaming, né, essa maneira de streamar, né, você transmitir os dados pela internet sem que isso seja pirataria, o surgimento do streaming, com o surgimento do streaming em 2007 e a sua explosão a partir de 2015, que foi realmente o grande boom do streaming, a música passou a acompanhar um mercado digital em constante expansão. Aqui eu coloquei três dos grandes, dos maiores serviços de streaming no mundo. O Deezer, que é tido como o primeiro deles, nasceu na França em 2007, 2006. O Spotify, que é tido como o maior e mais lucrativo de todos, fundado em 2008. E a Apple Music,
que é a versão da Apple desse mesmo tipo de streaming. Todos eles fazem exatamente a mesma coisa. São bibliotecas de som que os artistas colocam através de distribuidoras sonoras. Essas distribuidoras sonoras vão vender essa música para essas prateleiras digitais. Prateleiras iguais no Deezer, no Spotify, na Apple Music e por aí vai. O streaming, como uma maneira de consumir música, ele se popularizou a partir de 2015. Tudo certo, Roberta? Não sei. De boa, né? O streaming se popularizou a partir de 2015 e ele está em crescente expansão. Como eu disse, a gente não vai, pagando um serviço de streaming, a gente não vai pagar outros dois ou três, né? Então você não tem o fenômeno, por exemplo, que acontece com o cinema, de você pagar por assinaturas de vários streamings diferentes. Você paga por um para você escutar, porque todos eles já estão ali. Então é um oligopólio diferente, porque você tem uma espécie de monopólio de cada uma delas, né? É uma coisa um pouco diferente do que a gente está acostumado. Mas esse é o fenômeno que a gente vê na música. As plataformas digitais. Paralelamente a essa expansão dessas plataformas digitais e as tecnologias relativas aos telefones, aos smartphones, novas formas de se comunicar foram surgindo também. O que que aconteceu? Ao longo dos anos, de 2007 para cá, com o avanço tecnológico em telefones, smartphones, etc., a gente teve principalmente um crescimento deste formato pequeno, que é o que a gente chama de aplicativos, né? Aplicativos para telefone celular, aplicativos para, enfim, computadores, etc., desktops. Os mais famosos que eu coloquei aqui, né, o Facebook, o Instagram, o Musical.ly e o TikTok, esses são quatro, né, que na verdade são três, dos mais usados no mundo. O Facebook fundado em 2004, o Instagram fundado em 2003, em 2010 e mais tarde comprado pelo Facebook. O Musical.ly era a versão chinesa do TikTok antes dele virar o TikTok. Fundado em 2015 e ele se tornou o TikTok nessa data aqui, 2016, tá? Musical.ly, ele era o concorrente do Vine, que era um outro tipo de aplicativo de vídeos curtos. O que essas quatro plataformas têm em comum é a possibilidade de, nas quatro, você produzir conteúdo digital. Você tem como produzir vídeos curtos no TikTok, no Instagram, no Musical.ly você podia, e no Facebook também. Por causa disso, muitas das plataformas e das redes sociais passaram a adotar formatos específicos de vídeos curtos para vender produto. Então, o Instagram, ele tem o formato que a gente chama de Reels. Esse formato é um formato que tem até 1 minuto e meio de vídeo para você colocar um conteúdo qualquer. Esse foi o formato com o qual eu fiquei mais conhecido lá no Instagram. O TikTok, ele em si já é o formato de até 1 minuto de vídeo, de informação, por excelência. O grande algoritmo chinês é a grande conquista que a gente viu assim no mercado fonográfico, né? Ainda não se entende completamente como que funciona o algoritmo do TikTok, como que o TikTok chegou onde ele está. Mas o fato é que o TikTok, principalmente, ele é um excelente propagador de ideias, um excelente propagador de produtos e um excelente também propagador de conteúdos, tá? Então, o Facebook e o Instagram, que hoje são chamados de Meta, né? Hoje é a Meta, eles são muito expressivos, mas eles são quase tão expressivos quanto o TikTok hoje. Aí, agora travou aqui rapidinho. Então, com o isolamento social provocado pelo período pandêmico entre 2020 e 2022, esses aplicativos de vídeos curtos que eu estou comentando, eles começaram a ganhar mais atenção neste mesmo período, tendo no TikTok o seu maior expoente. Então, a gente teve um boom, um crescimento de consumo desse formato de vídeos curtos e de produtos muito curtos entre 2020 e 2022. Dá para dizer que o TikTok teve o grande boom da empresa em 2020, com o isolamento social, o retraimento das pessoas e a escolha de ficar numa telinha de telefone, ou enfim, a decisão, né? Embora eu saiba que houve setores da população que não puderam ficar em casa, né? Quem ficou em casa e acabou tendo muito tempo disponível, eventualmente pegou uma tecnologia ou se debruçou sobre alguma coisa. Esses dois dados aqui são muito interessantes. Em 2021,
num ano já pandêmico, mas ainda nem tanto, em 2021 o faturamento total do Instagram e do Facebook, ou seja, da Meta, foi de 117 bilhões de dólares. E o que é impressionante é que o TikTok, no mesmo período, fez metade do faturamento do Facebook e do Instagram. Ou seja, o Facebook e o Instagram, fundados em 2004 e 2010, respectivamente, passaram a ter praticamente só o dobro do que o TikTok tem. E o TikTok com essa vida tão curta que ele tem. E um boom tão recente que ele teve também. Então dá para a gente ver aqui que o TikTok não é qualquer coisa. O TikTok é, de fato, uma, um mecanismo e uma forma de construir conteúdo e relação que é muito profunda e está no mundo inteiro. Pegou de novo? Aqui já entra a polêmica. As redes sociais têm sido excelentes impulsionadoras para carreiras de artistas que viralizam em vídeos curtos. Isso aqui gera algumas questões, né? Aqui eu selecionei algumas dessas cantoras, divas pop, que ficaram muito grandes com a ajuda do TikTok, dos Reels, dos Shorts no YouTube e etc, né? Desse formato curto das redes sociais. Billie Eilish, Doja Cat e Olivia Rodrigo. São três cantoras estadunidenses que tiveram esses hits Happier Than Ever, Kiss Me More e Good For You, tiveram esses hits extremamente populares nesses aplicativos. E principalmente por causa desses algoritmos que entregaram esses conteúdos. Então, a gente começa a ver questões que aparecem que não existiam antes. Por exemplo, que sentido tem para um músico, uma musicista, escolher, optar por fazer uma canção de determinada maneira para que ela seja postada no TikTok, postada no Instagram? Como que, no fim das contas, a rede social ela atravessa a produção de conteúdo, a produção artística, a composição de alguém? Então, essas são artistas, como vários outros que eu vou citar agora aqui, que tiveram que encarar a questão de a minha arte está para o mundo, assim como ela está para as redes sociais. A minha arte precisa estar para o mundo, como ela está para as redes sociais. A gente tem exemplos aqui no Brasil muito grandes também. Eu posso pensar nos Havaianos, no L7, a gente teve hits do Gustavo Lima. Tem vários cantores e cantoras que explodiram também com esse mesmo formato, dessa mesma maneira, né? Postando vídeos curtos, fazendo o que eles chamam de trends, né? Que são essas pequenas dancinhas, às vezes uma brincadeira e tal. É um fenômeno que a gente também não sabe, por ser tão recente, quanto tempo vai durar e que efeito vai ter na produção de música em si. Hoje em dia, a gente já percebe um certo achatamento da duração das canções. Se antigamente canções de 6, 5 minutos ainda eram comuns, ali para os anos 70, 80, isso foi passando para ser 3 minutos, 4, dos anos 90 até os anos 2010. Agora, em 2020, 2022, a gente vê principalmente um compartilhamento massivo de canções que têm até 2 minutos. 2 minutos e 12, 2 minutos e meio. As canções elas estão encurtando, parece que para caber num vídeo de 1 minuto. Então, existe uma questão que aparece aqui, que é bem grave, que é que efeito vai ter a longo prazo para a produção fonográfica mundial essa obrigatoriedade da coisa. Então, são exemplos de artistas, cantoras e cantores e tal, que têm tido a sua produção musical, de fato, alterada em prol de um determinado formato que agora está mais em alta. No caso, é o formato de vídeo curto. No caso, é o formato de uma produção de 30 segundos, às vezes 15 segundos, uma pequena coreografia, um pequeno vídeo, um pequeno take. Isso já é suficiente para viralizar nas internets. A música pode ser alterada nos vídeos curtos também, o que é outra questão, né? Ficando mais acelerada ou mais lenta, criando assim sonoridades diversas. Alguns artistas têm produzido música pensando nesses formatos. Esse é outro efeito interessante que a gente pode olhar. A música, ela pode ser postada nas redes sociais na sua velocidade corriqueira, na velocidade em que ela foi produzida. Mas muita gente, para criar outras estéticas, por exemplo, acelera ou atrasa a música de várias maneiras, né? Coloca 2 vezes mais rápida ou 3 vezes mais lenta. Isso gera, em alguns artistas, o desejo de lançar a canção
E se por acaso ela ficou famosa numa versão slowed, numa versão mais devagar, atrasada, lançar uma versão atrasada também. O caso aqui é de Mariana Cross, uma canção da banda Ghost, que lançou uma versão slowed plus reverb, uma versão mais lenta e com reverb, né, com um efeito de reverberação. É uma das coisas que é muito comum. É um formato, slowed plus reverb, é um formato musical bastante comum nessas redes sociais. Então, tanto a prática de acelerar a música para caber num vídeo de 1 minuto acontece, quanto também de alongar a música, de alargar o tempo dela, deixar ela mais lenta para criar um outro efeito. Hoje em dia, alguns artistas têm pensado, é interessante fazer uma canção e talvez lançar ela a versão rápida, talvez lançar ela a versão lenta também. Então, o próprio formato da música, a sua própria velocidade está sendo repensada hoje. Entretanto, né, pode-se argumentar que o formato curto, esse formato que se consagrou entre 2020 e 2022, tenha engessado a produção musical. Assim como o contrário. Há artistas criando mais com menos. E aqui eu separei um álbum que é muito interessante para mim. Whack World, da rapper Tierra Whack, de 2018. Quando ainda todos esses efeitos não estavam acontecendo mundialmente. Tierra Whack lançou esse álbum em 2018 com uma ideia em mente. Para tudo caber num vídeo de 1 minuto, por que que eu não faço todas as canções durarem até 1 minuto? Então, esse álbum é um fenômeno, porque são 15 canções, então o álbum tem literalmente 15 minutos. Ele dura menos que essa palestra. Então, e o que ela coloca não são canções inteiras. Não são canções que têm início, meio e fim. Não é uma narrativa. É uma canção que tem uma introdução, tem um desenvolvimento, quando chega no refrão ela acaba. E imediatamente a gente ouve a próxima canção. É como se fosse um álbum inteiro que está todo fatiado. E a gente só ouve o primeiro minuto de cada canção. Eu nunca tinha visto uma produção desse tipo. Uma produção desafiadora nesse sentido formal. A gente pensa em canções que são muito longas. A gente pensa em vídeos muito longos. Mas uma canção que dura só 1 minuto e um álbum inteiro de canções assim, isso é menos comum. Então, assim como na indústria a gente tem cantores e cantoras pensando em diminuir tudo, a gente também tem cantores e cantoras tentando inovar a partir dessas mesmas estéticas, a partir dessas mesmas limitações que as redes sociais impõem à arte. É notável como o setor da música cresceu junto das redes sociais. É uma coisa que é em paralelo. Entretanto, é como se não houvesse diferença entre o que é uma postagem e uma obra de arte, uma vez que o artista precisa ter um perfil ativo. Essa é uma outra questão que é muito comum. Uma postagem nas redes sociais, ela já é a comunicação do artista com o seu público. Uma obra de arte, ela vira o seu próprio link no YouTube. Uma obra de arte vai ser acessada através de um serviço de streaming. Então, o que que é de fato a obra de arte da música, né? O que que é a música? Ela será um link compartilhável, como o link dessa reunião. A música, ela será aquilo que ela pode ser digitalmente. O artista precisa ter um perfil ativo, que esteja falando sobre a própria música, esteja falando sobre a música dos outros. O artista precisa ser participativo nas redes sociais, na mesma medida em que a sua música precisa estar lá. Hoje, a gente não tem conhecimento de artistas que fazem muito sucesso e que não possuem redes sociais ativas, todas as contas e todas as canções em plataformas digitais distribuídas e por aí vai. Então, isso vira uma certa obrigação estética, uma obrigação digital, de digitalizar tudo. Nós, da geração millennial, pegamos o processo em que os CDs ainda eram comercializados, os compact discs. Esses CDs, eles deixaram nos anos 2000, passaram a não ser tão vendidos. Em 2010, eles realmente desapareceram do mercado, em virtude do crescimento do streaming. Entretanto, há também artistas produzindo música para esses formatos físicos. Música para voltar para fita cassete, para o vinil, para o compact disc. Quando você vai num álbum de uma banda, quando você vai num link de um site de uma banda,
Às vezes você tem ali a venda do vinil daquele álbum que é digital. Nem todo artista consegue monetizar simplesmente a partir da revenda digital dos seus produtos. Então ainda é comum, quando você gosta de um artista, você encontrar no catálogo do artista, além de camisetas, canecas, a própria arte dele, o CD, o álbum, a fita cassete daquele som que você gosta. E é uma coisa que eu costumo falar lá no Instagram também. Compre o merchandising do artista que você gosta. Ajude financeiramente aquele artista. Um stream, ou seja, uma visualização no Spotify, ele paga muito pouco. Paga milionésimos de centavo de dólar, né? O que realmente faz a diferença é muita gente escutar aquela canção. Aí você tem muitos plays, muitos streams, e por isso você tem muita grana, né? E quem consegue fazer essa grana é principalmente quem investe em rede social hoje. Existe uma outra questão estética que se pode levantar também. Isso é de um masterclass do Deadmau5, que é um DJ estadunidense que eu atendi no ano passado, quando estava estudando música eletrônica. Ele disse assim: se o produto final é digital, não faz tanta diferença assim você gravar com uma fita. No final das contas, vai ser tudo entregue pelas mesmas plataformas digitais. Ele se refere aqui a bandas e artistas que tentam fazer um som completamente analógico, um som completamente que não seja digital, um som completamente analógico. Esse som pode ser gravado através de fita, pode ser feito num vinil. São artistas que querem voltar com essa pegada não digital, quase antidigital. O que ele responde a essas pessoas? Se no fim das contas o seu público final vai receber a sua música através de um link nas redes sociais, vai receber a sua música através do Spotify, não faz diferença você gravar em fita. Aquele som vai estar lá como um link no Instagram. Aquele seu som vai estar lá digitalizado de qualquer forma. A não ser que você queira vender aquele produto analógico que você criou de maneira não digital, vender aquele produto de fato para o seu consumidor final. Mas não é isso que ocorre, né? Sobretudo em larga escala. Então, são algumas das questões que eu queria levantar para vocês hoje. Se no fim das contas as redes sociais têm esse poder incrível de propagação de ideias, de propagação de pessoas, de personalidades, ela também tem um revés que é muito grave, que é a condensação dos formatos, que é a minimalização dos formatos e que é realmente o encurtamento dos caminhos. No fim das contas, você não precisa mais escutar toda a canção para tê-la toda escutada. Você tem, por exemplo, o Spotify, ele faz uma contagem muito interessante. Se uma canção é um hit nos stories do Instagram, né, que as pessoas colocam uma canção ali nos stories, se uma pessoa escutou 15 segundos daquele story, o Spotify conta como um play. Por causa disso, existe um fenômeno que são hits que ninguém conhece. Hits enormes, né, de milhões de plays, de canções que não passaram na rádio, não passaram na televisão e que ninguém escutou nem no YouTube, porque não tem clipe. São canções que passam batido porque elas estão sendo consideradas hit por causa dessa nova forma de contar, dessa nova forma de pensar a música, pensar o streaming da música. A gente pode pensar vários outros problemas, várias outras problemáticas que surgem a partir das redes sociais e que surgem a partir do seu uso. Por exemplo, a questão da censura de alguns artistas, né? O que fazer, por exemplo, com artistas cancelados, né? Que é um questionamento muito válido, né? Artistas que continuam sendo distribuídos, continuam recebendo muitos aportes, né, financeiros e tal, de muitas gravadoras. Por outro lado, também, a gente tem o setor completamente independente, que não depende de gravadoras profissionais. Você tem, muitas vezes, bandas como a Jovem Dionísio, que é uma banda independente, explodiu esse ano com uma canção que eles gravaram no quarto. O fenômeno, né, de um sucesso brasileiro independente acontece também. E é também proporcionado por essas mesmas redes sociais. Então, abrindo a caixa de Pandora, a gente olha para dentro daquilo, o mal do mundo, e a gente vê que também tem bem ali. A gente vê que existem questões que aparecem que são éticas, que são questões que são da ordem da ética e não da ordem da arte. A gente está vendo um mercado
A gente está vendo a música como não uma forma de se expressar, mas uma forma de vender produto. E que produto é esse? E o que esse produto está dizendo? O que esse produto quer dizer? A gente abre essa caixa e, no fim das contas, a gente está de olho em nós mesmos. Como é o nosso consumo das redes sociais? O que a gente está escutando na música que a gente está escutando? E, para finalizar, o que a gente quer, ou aonde a gente quer chegar com a música que a gente escuta hoje? Aonde que a gente quer chegar com aquilo que a gente está consumindo na nossa alma? A música, essa arte por excelência, ela é uma arte solitária também. E as redes sociais ajudaram essa arte a se propagar para muitas pessoas. A questão que se coloca para finalizar, para onde que essa arte pública vai nos levar daqui a 10 anos, com o encurtamento desse material, com o sufocamento desse sentido, desse significado e com o desenvolvimento tecnológico que pode nos levar a comunicações ainda mais mínimas, comunicações ainda menores. Essa é outra pergunta que eu deixo para a gente conversar daqui a pouquinho. Muito obrigado.